Então eu lembro que eu fiz uma coisa que hoje eu acho totalmente errada, assim. Errada em todos os sentidos, até ética, moral, enfim. A história do Animatinga que a gente fez em 2016, provavelmente também, em que a gente fez uma luta de dupla. Foi muito engraçado, porque a gente tava querendo uma época um pouco mais hardcore, e a gente ia fazer o main event hardcore. Ia ser o Morgan e o Cid contra o Frank Rocco e o Rusher. Ela já começa errado aí, né? Luta hardcore pra crianças. Luta hardcore, taxinha, cadeira e a 2x4 que os guris fizeram, que é um pedaço de pau cheio, enrolado com arame farpado. Eu lembro que eu tinha comentado numa reunião que a gente tinha feito antes entre a gente da gerência, falando, cara, não vamos fazer hardcore, é um monte de criança e tal. Pô, sabe, daqui a pouco sangra alguma coisa, é chato, não é legal. Tá fazendo um negócio um pouco mais lúdico, de repente. Eu lembro que o Cid falou, cara, sabe qual é o principal defeito que a maioria das pessoas... Como é que ele falou? Então, sabe qual é o principal defeito que as crianças acham? Ou que tu tem com as crianças? Foi alguma coisa assim, não lembro exatamente. Aí eu sei que ele falou, tu tratar as crianças como crianças. Tu não tem que tratar as crianças como criança. Tem que tratar elas, sei lá, não lembro o que ele disse, mas eu sei que a frase foi essa e ficou gravada na minha memória. Eu lembro que o cenário brasileiro em si na luta livre, ele sempre foi precário em vários pontos, né? E um deles é essa coisa também do hardcore. A gente via o pessoal da gringa fazendo muita coisa legal, interessante. E o Brasil, principalmente com aquela coisa da luta livre antiga, luta lequete, meio que evitava fazer. Então eu tava que nem fogo de palha, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa foda, né? Hoje em dia o cenário tá bem diferente, tem muito atleta, muito mais corajoso que antigamente, né? Mas nessa época, quando a gente estava começando, cara, ninguém queria dar a cara a tapa. E eu, mais retardado do que nunca, sugeri a gente fazer o blend. E a ideia é que o Cid ia fazer uma técnica que se chama na luta livre de blading, que é basicamente pegar uma gilete e tu fazer um corte superficial para dizer que tu tá sangrando. Quem não sabe a luta livre, a gente sangra. De verdade, não é ketchup, não é tinta quando tu vê um lutador sangrando, é sangue dele. Mas tem um segredinho, né? Ou realmente o cara se machucou durante a luta, porque aconteceu alguma coisa, ou tomou uma cadeirada e se cortou. Isso aconteceu até com o Titã da Phil, num evento, ele tomou uma cadeirada que abriu a testa dele e tal. Ou o lutador sangra sem querer, ou a gente faz o blend, né? Que tu pega um pedacinho de estilete, lama de barbear, e esconde algum lugar do corpo, né? Tu pode botar uma fita no pulso, nos dedos, e a lâmina vai estar ali. Ou fica até com o árbitro, com o juiz, né? E numa hora tu pega essa lâmina e tu mesmo faz o corte na tua testa e tal. Geralmente é testa, né? Porque sangra bastante e não precisa um corte fundo. E eu inventei de fazer isso. Eu botei a lâmina no pulso, enrolei com fita e vamos pra luta. A gente fez a luta, tava indo, e eu fiz o negócio, que era, tipo, forçar a testa dele com um garfo, e depois ele saiu pro lado pra fazer o corte com a gilete, que ele tava escondido. Tá acontecendo aqui em primeiro plano, eu vou pra trás, tiro a lâmina e me corto. Aí aconteceu um problema, porque eu não vi isso depois, que a lâmina tava meio torta, assim. Devia ser uma lâmina velha que eu peguei em casa, enferrujada, com tétano, sei lá. E não cortava, eu sabendo que tinha pouco tempo, né? Não podia ficar muito ali, que se alguém me olhasse, ia ver eu lá, ranando a testa, tem que ser rápido. E eu peguei, cravei com toda a força e puxei, assim. O resultado foi 4 pontos na testa. Tem uma cicatriz até hoje. E, cara, quando eu cortei, lavou a cara de sangue, assim, foi pingando. Quando ele levantou do lugar onde ele tava, ele já tava com a cara, que ele na época pintava branca, vermelha de sangue que tinha jorrado, assim. E as crianças que estavam no lugar ficaram todas apavoradas. Tipo, ai meu Deus, ele sangrou, tarará, não sei o quê. Sei lá, a luta durou mais 20 minutos e foi os 20 minutos ela continuava a pingar que nem uma torneira. Eu lembro que uma hora que eu tomei um golpe do Rusher e tal, eu fiquei no chão, assim, parado, e eu sentia o quente do sangue cair na minha mão. Quando eu levantei, tava uma mini pocinha de sangue, assim. Uma hora na luta eu já não via mais nada, porque o sangue tava no olho, tava seco. Eu tenho certeza, foi a luta que teve mais sangue dentro da SW na vida. Porque ele caiu muito sangue dele. A gente usava uma lona amarela, a lona foi pro lixo direto de tanto sangue. A camisa que eu usei pra lutar, que era branca, foi pro lixo também, que também tava praticamente vermelha. E
Pra vocês terem noção de quanto sangue tinha, teve uma hora que eu fui levantar ele do chão com as duas mãos, tipo assim. E daí, no que eu levantei, fez uma poça de sangue na minha mão, de tanto sangue que jorrava da testa dele. Acabou a luta, eu voltei pro backstage, assim, eu falei pro pessoal, eu não tô enxergando nada. A boca cheia de sangue, nariz cheio de sangue, minha cara ficou toda cheia de sangue. Demorei um tempão pra limpar. E depois revendo a filmagem da luta, eu vi que as crianças ficaram apavoradas, assim. A maioria ficou em choque. É por isso que eu meio que me arrependo de ter escolhido justamente esse evento para sangrar. Eu não me arrependo de ter sangrado, porque faz parte. Mas nesse evento, chocado as crianças, eu me arrependo um pouco, sim. Acho que foi desnecessário. E subiu todo mundo pros bastidores. Só que daí a gente subiu pros bastidores e o Morgan, que tinha lutado, tinha cortado alguma coisa com arame farpado. Eu tinha dado um tapa numa cadeira cheia de taxinha, tava com taxinha na mão, e uma tinha entrado atravessada num nervo. Aí tava eu tentando tirar o rano. O Cid com a cara sangrando e as pessoas tentando estancar o sangue. E o Edu conversando com a diretora da escola. Depois, acabou a luta, né? Foi a diretora, obviamente, conversar com a gente no camarim, né? O Cid, o Ismael tirando as taxinhas da mão, conversando com a diretora com os olhos desse tamanho, falando, pessoal, vocês têm que cuidar, né? Olha aí, sangrando. Essa foi muito engraçado também. A gente chamou a atenção de tantas pessoas que estavam ali, que quando a gente saiu dali e foi pro camarim, muitas pessoas queriam bater foto, principalmente com o Cid, que tinha literalmente sangrado, né? A cara tava banhada em sangue ali. E quando chegamos no camarim, aí chegou mais uns 2 colegas que já sabiam mais ou menos fazer ali tal, curativo e tal. Ou improvisando, pelo menos a gente estava querendo improvisar, fazer com que aquela situação não parecesse ser o que ela era mesmo, né? E eu lembro que vieram 2 diretoras falar com a gente, não, mas o que aconteceu, que absurdo e tal. E eu lembro que eu cheguei nelas e eu cheguei para falar alguma coisa, elas falaram, não, mas eu quero falar com ele. Não, mas a senhora vai falar comigo, porque deixa que ele agora está se tratando, né? Ele precisa fazer um curativo ali para tomar ponto depois. Vamos conversar lá fora, que eu vou lhe explicar o que aconteceu. Então, mas no final deu tudo certo, eu expliquei que é como se fosse um artista circense, quando tu está em cima de uma corda, tu pode muito bem treinar para aquilo ali depois de muitos e muitos anos e tu pode, obviamente, cair, né, e se machucar. No caso ali, foi feito o que foi a proposta realmente por trás dos bastidores foi feito, só que talvez com um pouco mais de intensidade do que deveria ter ocorrido. Mas no final deu tudo certo, o Cid depois foi para o hospital e tal, tomou alguns pontos, se não me engano, né? E eu também era para ter sido cortado e ele me cortou, realmente acabou sendo realmente cortado, só que alguma coisa aconteceu que eu acabei não sangrando e eu inclusive até apertei para ver se sangrava alguma coisa e tal, mas realmente acabei não sangrando, mas sim, realmente acabou ficando até alguma coisa na minha testa e eu tive que passar álcool e foi uma coisa bem intrigante para a época. E apesar de ter jorrado todo esse sangue do Cid, foi muito engraçado que a gente foi embora e ficaram as crianças, perguntaram para todos os lutadores, eu acho, que estavam no evento, perguntaram, mas não é sangue, né, tio? É tinta? É tinta, não é tinta? Tinta, não é tinta? E a gente ficava meio assim de responder ou não que era sangue, que era tinta, o que era. Mas até hoje algumas crianças lá ficaram com essa dúvida, é sangue, é tinta, é o quê? Porque a gente acabou não respondendo. É isso.